Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Ventura e nós estamos aqui com mais algumas reflexões sobre a adolescência. Esse vídeo é para você, pai, responsável, cuidador, para você adolescente, que quer algumas ferramentas para entender essa fase tão dinâmica da nossa existência. Curta, comente, compartilhe. Bora lá para as nossas reflexões. Hoje nós vamos intitular esse vídeo de O Adolescente e o Luto pelo Corpo. A entrada no mundo adulto. Olha, desejo e medo. Fim da infância. O início de uma nova identidade. Sabe, quando a gente era criança, quando a gente. Vocês lembram quando a gente dizia assim: olha, quando eu for adulto, quando eu crescer, eu vou poder dormir a hora que eu quiser, eu vou poder fazer tudo o que eu quiser. E crescer algumas vezes parecia para nós um paraíso da liberdade. Mas quando chega essa, esse tal desse crescimento, a tal da adolescência, chegam junto também os boletos, chegam junto as escolhas, escolhas difíceis que a gente tem que fazer, não é? Chegam juntos as inseguranças, chega junto também a saudade ou as saudades de ter um tempo mais leve, mais livre. Entrar no mundo adulto, claro, sim, é algo que a gente deseja desde sempre, mas também é temido. É como abrir uma porta e entrar por uma porta que a gente não pode mais voltar. E o primeiro preço que a gente paga por atravessar essa porta é a perda da nossa identidade de criança. Você se lembra, hein? Quando a gente brincava, quando a gente achava que brincar era um trabalho muito sério. E de fato, para uma criança brincar é sim um trabalho muito sério. Mas nosso único medo era o de escurecer e a gente ter que guardar os nossos brinquedos. Não é verdade? Este processo todo, ele começou desde o seu nascimento. É um processo de desprendimento contínuo. Crescer é aos poucos e soltando as mãos. Desde o momento que nós nascemos, a vida é feita de despedidas. Do útero para o berço. Acho que é a nossa primeira despedida. Do colo para o chão. Do chão de casa para a escola. Da escola para o mercado de trabalho. Cada fase exige de nós uma capacidade de despedida, exige, né, que nós nos desprendamos de algo que até então parecia-nos essencial. Não é se despedir de qualquer coisa. E a adolescência é mais uma dessas etapas. É uma dessas doloridas etapas. E o que a gente deixa para trás, que nos é mais caro, é aquela leveza de ser criança. É como se a gente, sabe, tivesse trocando uma pele dentro da qual a gente não cabe mais.
começa a ficar desconfortável aquela estrutura e a gente precisa se desprender e a gente precisa de se vestir, de se apresentar de outra maneira. Nessa etapa, o corpo muda, a cabeça também. Ocorrem mudanças psicológicas e corporais. E essas mudanças vão acarretar uma nova relação com os nossos pais e com o mundo que está à nossa volta. O corpo começa a se transformar de forma muito acelerada. Junto com isso, vem uma gama de sentimentos que estão muito ligadas a uma mudança substancial também na química do cérebro, que por vezes o adolescente nem consegue e nem sabe nomear, né? Você imagina acordar com um corpo que você não reconhece. Você imagina passar a sentir emoções que antes você nunca sentiu. E aí você imagina que antes os pais que pareciam ter resposta para tudo passam a parecer não entender nada. Essa é uma realidade interna dos adolescentes e a relação com os pais muda. Não porque os pais mudaram ou não porque os adolescentes mudaram, mas é porque o olhar para os pais passa a ser diferente. Sabe, aquele menino que antes brincava de carrinho, agora quer discutir com você política. E nem sempre o pai, a mãe ou o responsável está pronto para compreender que esse sujeito agora, ele não é mais um sujeito de adesão. Ele está passando a ser um sujeito de opinião. E aí, então, neste contexto, é que existe o luto pela infância. Perder o corpo e a identidade infantil, o fim da infância é um luto real. O luto não é tão somente pela morte física, é também pela perda de partes que antes eram importantes. O luto pela infância é silencioso, mas ele é real. É deixar de ser visto como um filho pequeno e começar a ser cobrado como quase um adulto. É aceitar que nunca mais será aquele ser despreocupado, mas que agora você passou a ser um ser com um monte de decisões a serem tomadas. Vestibular, nota da escola, namoradinho, namoradinha, sexualidade, afetividade, relacionamentos interpessoais. E como todo luto, ele precisa ser vivido, mas ao mesmo tempo em que você vive este luto, você também tem que seguir em frente. O mundo não para você juntar os seus carquinhos, nem para se despedir daquilo que você foi. Sabe? É como a menina que despede das bonecas e começa agora, né? Aquela menina que antes arrumava as bonecas, ela arruma a si própria. Maquiava as bonecas, ela maquia a si própria. Não porque quer, mas porque a cantiga do mundo começou a soar diferente para ela. São outras melodias tocando. E ela tem que entrar na valsa. E neste caminho ocorre a busca por uma ideologia, que é um conjunto de ideias que me ofereça respostas
para aqueles anseios que agora me perturbam. E essa identidade que está em construção passa a perceber nas ideologias uma ferramenta de ajuda nessa transformação, nessa construção pessoal. E aí o adolescente começa a perguntar, mas no que eu acredito de fato? Que tipo de pessoa eu quero ser? Ele busca uma ideologia, um sentido amplo, né? Não no sentido político apenas, mas como uma lente, sabe? Como as lentes de óculos, que possa ampliar a realidade, que possa torná-la mais clara, que possa torná-la mais inteligível, mais compreensível, que possa guiar as maneiras dele ou dela reagir às questões do mundo. E essa busca pode se manifestar na questão do gosto musical, nos grupos de amigos com os quais convive, a adesão a um movimento social, ao movimento político. E os adolescentes, ainda retomando a imagem da roupa, ele precisa, aquela roupa dele de criança não cabe mais, mas qual roupa cabe? Às vezes a primeira roupa que ele veste não sabe, e ele então tem que experimentar. Ele vai testando diversas identidades para perceber qual daquelas identidades lhe cabe melhor. Por exemplo, o adolescente, ele pode se tornar vegano, vegetariano, não apenas por uma questão alimentar, mas para expressar um que ele sente, né, de forma diferente do que os pais até agora lhes disseram que é o correto sentir. E aí há essa dicotomia entre a liberdade e a dependência. São as contradições naturais desse período, a ambivalência e as fricções, os conflitos familiares. Me vem agora na cabeça a imagem de uma pessoa equilibrando o prato, sabe? O adolescente é um equilibrista. E ele se equilibra sobre um fio de incertezas. Ele quer ser livre. Ele quer ser livre. Ele está em constante busca pela liberdade. Mas ele ainda precisa daquele afeto, daquele colo, do carinho dos pais. Ao mesmo tempo que ele fala, me deixa, ele espera também que alguém o perceba. Que diga para ele, olha, eu estou aqui. É uma dança confusa entre a busca por autonomia e, ao mesmo tempo, também a busca por proteção. E quando o mundo invade, exigências externas e invasões, a defesa é regredir a conquistas infantis. O adolescente, ele se vê diante de cobranças que parecem invadir e deturpar todo o seu mundo. Decidir carreira, se posicionar sobre política, compreender o seu corpo, lidar com pressão social, lidar com as novas exigências da família. E aí tudo isso chega muito rápido. E às vezes ele quer se proteger regredindo. Aí ele ou ela, né? Acontece muito. Volta a dormir com aquela boneca. Volta quando tem os priminhos menores.
ou quando lida com crianças menores, a brincar de carrinho, brincar de pique. Não é incomum você pegar o adolescente nessa época assistindo desenho, chora escondido. As pressões do mundo faz com que podem fazer com que o adolescente o faça. Ele queira retornar aquele eu criança, porque é ali, né? Era aquela fase, é a fase da vida que ele mais conhecia. Então é a fase da vida onde ele tinha uma maior segurança. E então ele vai revisitar este passado para encarar o futuro, né? E vai, a partir dessas revisitas, construir a sua nova identidade. Quando o mundo lá fora fica intenso demais, o adolescente recua. E aí ele vai pro quarto, coloca fone de ouvido, se desliga do mundo. Às vezes coloca o fone de ouvido naquela festa de família no meio de uma multidão. E aí escreve, e aí desenha, e aí rascunha. Ele não está fugindo, ela não está fugindo. Está reorganizando o seu mundo interior, o seu mundo interno. E aí ele volta para dentro de si mesmo, ou ela volta para dentro de si mesmo, na busca por um sentido, como quem mergulha fundo para achar aquela preciosidade interna, aquela pérola interior. Aí nessa época eles começam a escrever diários. E hoje em dia, né, diário era muito na nossa época, do 40 mais, né? Hoje elas montam canais de YouTube, montam perfis, né? Perfis Dix, né? Do Instagram, perfis secretos do Instagram, onde elas vão se organizando, né? Organizando o seu eu de forma mais reservada, longe dos olhares que eles e elas muitas vezes consideram julgadores e ameaçadores do seu processo. O corpo físico como sinal irrecusável. Transformações sexuais e o novo papel social, a sexualidade como símbolo deste novo estado. O corpo é um falador. E ele vai contando para a mente, ele vai dizendo para a mente, porque a mente ainda nem está preparada para ouvir. O corpo está falando a todo instante assim, ó, você cresceu, você cresceu, você cresceu. Para os meninos, a primeira ejaculação. Para as meninas, a menarca. Essas são experiências solitárias, muitas vezes confusas. O corpo fala, mas quando o adolescente ainda nem está pronto para escutar. É a menina que esconde o absorvente com vergonha, mesmo sabendo que é algo natural e belo. Por isso a gente tem que aceitar essas dualidades. E quem cuida tem que buscar integrar a criança e o adulto, a identidade, entender essa identidade como algo precário, flutuante, transitório, não permanente. Ele muda, ela muda sim, e é nessa fase que ele e ela tem que mudar para experimentar as diversas possibilidades de ser ele mesmo, de ser ela mesma. E aí é preciso que entender que crescer não é dicotomizar, não é fazer a escolha entre ser criança
e ser adulto. Crescer é entender que o seu eu adulto, que o meu eu adulto convive dentro de mim com o meu eu e com o meu ser criança. Nós não somos um ou outro, nós somos a síntese dessas duas realidades. E o adolescente ele vai se formando nestes dois mundos, como um mosaico, sabe? Como um jogo, um misto, sabe? Como uma construção de Lego, de experiências novas, de experiências antigas. E as identidades, a identidade que surge é uma construção, nunca um produto final completamente precário, completamente capaz de ser desfeito, né? Então, ele ainda gosta de videogame, mas também quer fazer investimentos, mas também quer namorar, mas quer brincar de pique-esconde. Ainda dorme com o ursinho, mas ouve rock e tá saindo com os amigos. São as sínteses possíveis nessa etapa. E como quem cuida e quem apoia, o nosso dever é construir uma estrutura que possibilite os adolescentes fazerem as sínteses necessárias. E eu preciso, e você precisa de entender que a adolescência é uma travessia e não um salto. É um processo e não um momento. Nós precisamos aprender a respeitar os tempos e as dores dessa construção. Crescer dói, mas é a dor do nascimento de quem está constantemente se tornando. Espero que você tenha gostado dessas reflexões. Encaminhe para aquelas pessoas que você sabe que precisam. Comente aqui. A partir do seu comentário, a gente vai trazer mais conteúdo para vocês. Aquele abraço, com Deus